Pode se assentar onde você está aí, pegue a sua Bíblia e nós vamos ler um texto agora que está em Êxodo capítulo 34. Enquanto você procura aí, chamar sua atenção aqui para as nossas quintas-feiras, estamos aqui ministrando estudo de fundamental importância para todo aquele que sabe que é a igreja, para todos vocês que são membros da nona igreja. Se você perdeu algum dos estudos, insisto que você procure, vamos estar na mesma página, irmãos, porque a partir desse alinhamento nosso de entender o que Deus pensa da igreja, o que é uma igreja excelente, nós vamos partir em busca de ser aquilo que Jesus espera de nós. Então esse nosso encontro é da quinta. Agora nós estamos dando sequência às nossas pregações na série Verdadeiramente Livres, e estamos pregando o livro de Êxodo. Você está com sua Bíblia aberta no capítulo 34, eu quero ler com você do verso 29 até o 35, hoje quero trazer aqui para vocês os capítulos 33 e 34 de Êxodo. Vamos ler e vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Eu mesmo não abri, mas já deixei marcado, capítulo 34, a partir do verso 29, diz assim: Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Vamos orar? Ó Deus, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pela revelação da tua palavra, que é por meio do Espírito Santo do Senhor. Mais do que o entendimento importante, Deus, o entendimento do sentido do texto, o entendimento das palavras, da ordem do texto. Mas, Senhor, se o Senhor, pelo teu Espírito, não falar ao nosso coração, é tudo letra. Nós não queremos, ó Pai, apenas a letra. Senhor, essa é uma manhã muito especial, essa palavra é muito especial. Nós precisamos que o teu Espírito Santo nos faça compreender. Eu te imploro, Deus, em nome de Jesus Cristo, que cada crente que ouvir essa mensagem, esses a quem o Senhor escolheu nessa manhã e resolveu comunicar a eles algo do Senhor, eu peço que todos tenham clareza da parte do Espírito do Senhor e todos nós possamos ser grandemente abençoados por essa palavra. Deus, que ela transforme a nossa vida. Ó Deus, abre o nosso entendimento, faz-nos ser cheios do teu Espírito Santo e da compreensão, portanto, da palavra que o Senhor revela, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Uma noite antes do casamento, a noiva resolve mandar uma mensagem de WhatsApp para a sua melhor amiga. E ela grava lá a mensagem, né? Você sabe como é que é, você arrasta lá e está gravando a mensagem para sua amiga. Ela diz assim: a quem quer é ele, eu não estou enganando ninguém. Eu quero o dinheiro, sim, eu mereço. Até que ele não é chato, mas sinceramente eu prefiro quando ele viaja ou quando está no trabalho. Ó, eu vou casar, mas eu vou marcar bem o território, porque eu quero a minha liberdade, né, amiga? É claro que eu não vou jogar fora a oportunidade. É rico daquele jeito, é rico daquele jeito e quer a beleza aqui. E sabe como é que é, né? Mesmo não amando, dá para levar. Qualquer coisa é só dar uma puladinha de cerca. O que ela não tinha percebido é que, na verdade, ela apertou o botão, ela escolheu o contato errado, ela mandou para o noivo. E a mensagem chega então, imagine você, o noivo, na véspera do casamento, recebe a mensagem da sua noiva dizendo assim: não, eu estou casando por dinheiro mesmo, mas eu mereço. É ele que quer, não estou enganando ninguém. Ele quer a beleza aqui, é rico, quer a beleza aqui, dá para levar, mesmo sem amar, dá para levar. Eu não vou perder essa oportunidade. Qualquer coisa, vou demarcar meu território, né? E se precisar, dá até uma puladinha de cerca. O que você acha que o noivo que recebeu essa mensagem deveria fazer? O que você faria se você fosse o noivo? E é interessante porque Deus trata o seu relacionamento com o seu povo exatamente assim como um noivo ou como um homem que ama a sua noiva. Eu queria que você pensasse em Deus nesses capítulos de Êxodo que nós vamos ler hoje, que nós vamos estudar, que eu vou pregar, como descrições de uma história semelhante a essa, um noivo se preparando para o casamento. Quando a gente olha para o Êxodo, você que está acompanhando as pregações sabe, lá no capítulo 19 a gente tem a proposta de casamento, não é? Sereis minha propriedade peculiar, né? Imagina aquele sujeito, igual os americanos gostam de fazer, né? Ajoelhando, abrindo a joia e dizendo: vocês serão minha propriedade particular, reino de sacerdotes, eu amo vocês, eu quero fazer de vocês o meu povo, a minha noiva, a minha esposa. O capítulo 20 são os votos de casamento, aqueles votos que muitas vezes os noivos escrevem antes do casamento, para no dia da cerimônia poder declarar um ao outro. E aí ali estão os votos do casamento, os votos de fidelidade, como que eles vão cuidar desse relacionamento, como esse relacionamento deve ser cuidado. Capítulo 23, Deus fala da terra que eles iam morar. Pensa, nós vamos morar naquele apartamento, naquela casa, naquele bairro, vai ser assim, eu vou cuidar de você, e nós já está tudo comprado, já está tudo resolvido, eu já estou batalhando por isso. E aí nos versos 25 a 31 falam do tabernáculo, né? O lugar da intimidade, das núpcias, do relacionamento, da presença, da habitação de Deus, o noivo com seu povo, a noiva. É como falar da noite de núpcias, é como falar como vai ser a vida íntima do casal. Está preparado, a nossa lua de mel vai ser assim, ali vamos nos encontrar. E aí no capítulo 32 que você ouviu a pregação na semana passada, a traição, o adultério antes do casamento. Pode parecer estranho, porque antes do casamento não seria adultério, seria prostituição, mas no entendimento, vamos partir assim para o entendimento judaico da coisa, né? No entendimento judaico, por exemplo, Maria não era ainda, efetivamente não vivia com José, mas ela era considerada já sua esposa, porque a promessa estava feita, então
aquilo estava realizado. A traição com a cena daquele ídolo que eles fazem, bezerro de ouro. Por que uma noiva trairia o seu noivo na véspera do casamento? Por que uma noiva trairia o seu noivo, assim como Israel fez com Deus, o Deus que havia tirado o povo do Egito? Por quê? Na mente daquela mulher, na mente daquela noiva, na mente daquele povo, estava o seguinte: Deus não está no meio de nós, me deixou sozinha eu não fico, eu quero um amante. O povo estava assim, teve esse delírio de que Deus não estava presente. Ora, como não estava presente? Se o maná estava ali, como não estava presente? Se a nuvem continuava lá, como não estava presente? Se Deus não havia faltado com nenhuma das suas palavras? E Moisés disse: eu vou ao alto do monte e eu vou descer de novo. Deus me chamou, eu vou lá conversar com ele e volto para vocês. Enquanto isso, ficam aí Arão e Ur. Veja, um delírio que o pecado traz à mente da pessoa. Todas as vezes que alguém vai pecar, ele passa por um processo de cegueira momentânea. Não estou dizendo o tempo todo. O pecado é responsabilidade do pecador. Mas no momento de executar o pecado, é tanta loucura. Diz o Arão que ele jogou o ouro lá no fogo e saiu o bezerro. É um troço de doido. Traição, adultério, resultado: quase foram destruídos, quase. 3.000 morreram, sentença de Deus aos pecadores, mas o que Deus tinha pensado em fazer foi destruir todo o povo de Israel. Ele chega a falar isso com Moisés. E o que nós temos no capítulo 33 e 34 é depois daquela situação, depois do climão, depois do flagrante da traição. Será que ainda é possível o casamento? Irmãos, nós estamos pregando Êxodo, mas já pregamos também Gênesis. Se você está habituado aí então com a mensagem de Gênesis e de Êxodo, você sabe que esses livros nos revelam realidades que são naturalmente irreconciliáveis. São duas realidades. É real, mas não dá para juntar. Duas realidades irreconciliáveis. A primeira realidade que nós vemos em tudo aquilo que nós pregamos até agora foi que nós não podemos viver com Deus. Não podemos viver com Deus. Desde o jardim do Éden, do pecado no jardim do Éden, nós não podemos mais viver com Deus, porque Deus é santo. Vamos falar um pouquinho aqui de santidade de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, quando responde à pergunta: quem é Deus? Eu recomendo você que é crente reformado, presbiteriano, precisa conhecer o catecismo, viu? O catecismo maior, o catecismo menor. Você vai ver que bênção você ler aquelas perguntas ali, as respostas. Veja algumas das que eu vou mostrar aqui para você. Quem é Deus? Eu estou falando sobre santidade de Deus, e eu estou falando por que nós não podemos viver com Deus. Diz a resposta à pergunta quem é Deus no catecismo é assim. Presta bem atenção, vou ler devagar para você pegar, tá bom? O que é? Deus é Espírito, em si e por si infinito em seu ser. Glória, infinito em seu ser, infinito em glória, infinito em bem-aventurança, infinito em perfeição, todo suficiente, não precisa de nada nem de ninguém, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, infinito em sabedoria, infinito em santidade, infinito em justiça, infinito em misericórdia,
infinito em clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. E aí por que nós não podemos viver com Deus? Porque muitas vezes nós queremos viver com Deus como se Ele fosse igual a nós. As pessoas têm ideias a respeito de Deus e elas falam, elas vivem pelo que elas acham. Não é tão simples assim viver com Deus. Deus expulsou do paraíso Adão e Eva por causa daquele pecado, e não somente por causa daquele pecado, o ato, mas pelo estado de rebeldia do homem contra Deus. Salmo 50, versos 21 e 22 diz assim, Deus falando, tá bom? Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisso, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Nós não podemos viver com Deus, com esse Deus santo. Você pensa que Deus é seu igual? Você acha que pode ir chegando assim? Você acha que porque você fala com Deus, Deus é seu igual? Você pode tratar Deus de você pode tratar Deus de chegado, você pode brincar com Deus, brincar com o nome de Deus, brincar com as coisas de Deus. Deus está advertindo no Salmo 50, você pensava que eu era teu igual, e eu calei, porque eu não falei, porque eu não vim, porque eu não me manifestei já em justiça, porque eu não demonstrei a você a minha seriedade. Você ficou lá achando que estava tudo bem, mas Deus está dizendo, considerai pois nisso vós que se esqueceis de Deus. Nós precisamos nos lembrar, e o Catecismo Maior responde uma outra pergunta a respeito do homem. Diz assim, como criou Deus o homem? A gente precisa se lembrar como é que essas coisas aconteceram, por que nós chegamos a essa condição. A resposta à pergunta como Deus criou o homem foi, depois de ter feito todas as mais criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, formou-o do pó e a mulher da costela do homem, dotou-os de almas viventes, racionais e imortais, fê-los conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumprir, com domínio sobre as criaturas, contudo, sujeitos a cair. Deus nos criou perfeitos. A Bíblia diz que Deus fez o homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus nos fez íntegros, Deus nos fez com santidade para estar na presença dele. O homem ali no jardim era santo, por isso ele gozava da presença de Deus. Não havia impureza, não havia segundas intenções, não havia traições na sua mente, somente a santidade, a semelhança de tudo aquilo que Deus é bom. O homem foi criado para ser um espelho da imagem mais perfeita que pode haver no universo, que é Deus. O homem espelhava Deus, mas o homem não permaneceu assim, se rebelou contra Deus. E ainda uma pergunta que é feita no catecismo diz assim, em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? Porque o homem caiu e caiu num estado. Veja, você já entendeu isso, irmão? Você já entendeu que o pecado não é aquilo que você fez, mas aquilo que você é? Se o pecado fosse aquilo que eu fiz, eu podia simplesmente dizer, eu estou perdoado do pecado e não tem mais problemas, porque eu nunca mais posso passar por isso de novo, vou passar por isso de novo. Mas o fato de estar em um estado caído e rebelde nos coloca numa situação difícil. A pergunta, vou repetir, em que consiste o pecado desse estado em que o homem caiu? O pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na corrupção da sua natureza, pela qual se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual e inclinado a todo mal, e isso continuamente, o que geralmente se chama pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. Veja, indisposto, inteiramente indisposto,
É como aquela mulher que eu aqui fiz uma ilustração com essa historinha da mulher que vai casar, mas ela é totalmente indisposta com aquele marido. Ela é indisposta, ela não deseja intimidade com ele, ela tem uma relação estranha e terrível, na verdade, com ele. Na prática, irmãos, o que isso significa? Que o ser humano, criado para resplandecer a glória de Deus, falando de brilhar, resplandecer a glória de Deus, simplesmente não pode mais estar na sua presença. Essa é a primeira verdade, essa é a primeira realidade revelada em Gênesis, Êxodo, porque a gente está pregando Gênesis e Êxodo por enquanto. Mas o dilema é o seguinte, a segunda realidade é porque nós também não podemos viver sem Deus. Nós não podemos viver sem Deus. Como viver desconectado da fonte da vida? É um celular que você desconectou e quando desconectou parecia que estava 100%, né? Dali a pouco está 98, está 95, está 40, está 30, está 15, a luzinha vermelha acende e você sabe que ele não pode se recarregar sozinho. Ele não pode. Como viver desconectado da fonte da vida? É um espelho sem o seu objeto. Sabe, quando você hoje pela manhã foi até um espelho e olhou ali, você viu a sua imagem. Você viu ali você consertou, penteou, fez alguma coisa, ali estava você. Mas agora, nesse momento, o espelho lá está mostrando o vazio. A imagem não está mais diante dele. Viver desconectado de Deus é um espelho sem o seu objeto. E quando o espelho não tem mais nada para mostrar, ele mostra o que tiver por aí. E é isso que os seres humanos vão mostrando o que está por aí. E os seres humanos que antes olhavam para Deus e reproduziam a imagem de Deus, agora eles querem reproduzir a imagem um do outro. Tem os seus modelos, as suas celebridades, as pessoas que são admiradas, as pessoas que você desejaria ser como elas, tudo fachada, você sabe, mas você se engana mesmo assim, porque é bom ver alguém na mídia, é bom ver alguém de sucesso, e aí você quer refletir aquela imagem, você se veste como aquela pessoa, você acha que assim sua vida vai dar certo. Mas você já colocou um espelho na frente de outro espelho? Você já fez essa brincadeira? Você já deve ter feito, porque é muito interessante, né? Você põe um espelho na frente do outro, e sabe o que você percebe? Que quando um espelho está de frente para o outro, o que eles produzem é um abismo, é um infinito de vazio. É isso que o ser humano pode conseguir com outro ser humano, um infinito de vazio. Enquanto você estiver buscando em outro que não é em Deus, enquanto você estiver traindo a pessoa de Deus, porque todo aquele que foi criado por Deus, imagem e semelhança de Deus, e que não reflete a imagem de Deus, trai o Deus que o criou. Enquanto você estiver nessa, só o abismo está diante de você. Sem o original, a imagem se desfaz. Sabe do que nós estamos falando? Perda de identidade. É por isso que os homens já não sabem mais o que eles são. É por isso que, como eles até acreditam que são o que eles pensarem que são, eles dizem que são o que eles quiserem. E exigem hoje, a preço de sangue, de luta, que todos aceitem que eu sou um hipopótamo, um jacaré, uma girafa. Eu sou o que eu sou, as pessoas estão dizendo. Mas você que é crente em Jesus Cristo, sabe o que é? Quem é que tem o direito de dizer eu sou o que sou? Perda de identidade. E aí a gente vai para o texto de hoje, capítulo 33, versos 1 a 3, lembra, é depois do climão, é depois de toda a tragédia no capítulo 32, com a idolatria do bezerro de ouro. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito,
para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma no caminho. Deus está dizendo aqui: você estava casando por dinheiro? Você queria o meu dinheiro? Você queria a minha bênção? Você queria a terra? Não é porque você fez o ídolo, porque nós temos que ir para a terra e nós temos que ter um Deus com a gente. Você queria isso? É isso. Depois de tudo, é isso. São as coisas, as ridículas coisas. Porque para Adão era uma fruta num pé de qualquer coisa. E aí Deus fala assim: você só queria dinheiro? Pois agora eu pago para você ficar longe de mim, para vocês ficarem longe de mim. É a terra, a viagem, a passagem está aqui, pode viajar. Não, quanto você quer? Mas eu não quero te ver mais, porque se eu te ver, eu acabo com você. Então eu sou um objeto. Então eu sou um idiota que cometeu a maior idiotice de amar você, de buscar você do sofrimento que você estava, de declarar a você o meu amor incondicional. E aí você só quer o meu dinheiro? Pois toma, eu tenho muito, não me falta. E eu não vou ser mesquinho com você, apesar do que você fez. A pergunta que eu faço para você, crente, para você que crê em Jesus, que diz que é um servo do Senhor: você topa um céu sem Deus? Um dia eu conversei com uma pessoa, muitos anos atrás, eu ainda era adolescente, aí a gente estava conversando sobre o céu. Aí ele disse assim: eu imagino o céu como uma sala assim enorme, infinita, cheia de fliperamas, porque na época videogame para nós era fliperama, né? Que tinha, você já sacou que a idade é muita, né? E eu imagino o céu assim, um lugar assim, ele imaginava o céu um grande parque de diversões. Uhul! Venci! Cheguei no parque de diversões, cheguei na terra que mana leite e mel. Isso era a cabeça de um adolescente, tá, irmão? Talvez você, adulto, ache que o céu é a bênção de Deus, é Deus te dar cura, família, noivo, relacionamentos, bens. Talvez você foi convencido, não convertido, convencido por um evangelho, o evangelho da bênção. Vem aqui que tem. A igreja é o lugar de buscar a salvação, a igreja é o lugar de buscar a cura, a igreja é o lugar de buscar os benefícios da comunidade, da fé, mas a santidade na segunda-feira não rola, porque o mundo é que te satisfaz, porque você ama o mundo, e Jesus diz: não ameis o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas você ama o mundo. E aí Deus fala assim: beleza, é isso que você quer? Deus confronta os crentes com isso. Eu me lembro de um dia, na minha vida, Deus dizer para mim: é isso que você quer? Os problemas financeiros que você teve até hoje, você não vai ter mais, não. Era isso? Era isso? Porque na minha bagunça, sendo crente, membro de igreja, líder na igreja, participando de tudo, eu vivia uma vida paralela. Não é uma vida assim, em que lá fora é o Deus me abençoe lá, e eu
resolvendo a minha vida, sem procurar saber qual era a vontade de Deus para a minha vida. Todas as vezes que Deus revelava qual era a vontade dele para a minha vida, eu dizia: claro, Senhor, só espere um pouco mais, espera um pouco mais, a gente ainda vai casar ainda, mas por enquanto vamos ficar só no namoro, tá bom os presentes? Entender isso foi uma dificuldade, graças a Deus, porque o Senhor me deu clareza, Ele falou comigo com clareza, falou assim: eu vou abençoar você, como Ele disse para esse povo aqui, vou dar para vocês a terra que vocês querem, então é a terra, eu estou me revelando para vocês, o Deus do universo, resolve ter um povo na terra, e se revelar e ter um relacionamento pessoal com esse povo, e o que esse povo diz? Oba, no final tem terra, uhul! Os versos 4 a 6, eu quero que você leia comigo, diz assim: ouvindo o povo estas más notícias, Deus não vai com a gente, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, cerviz é isso aqui, ó, não dobra. Deus fala assim: olha para lá, ele não dobra, não, eu olho para onde eu quero. Tu és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Casamento cancelado. Pode tirar o vestido de noiva. Pode tirar. Vou pensar como é que vai ser isso. É importante tirar os atavios mesmo. É importante. Tirar a casca, tirar a aparência de um relacionamento saudável com Deus. Já está tudo, já foi jogado no ventilador. Todo mundo já sabe dos seus casos com o inimigo. E Deus está dizendo: tira os atavios. E eles tiraram, porque realmente eles tinham enfeites, né, que eram próprios do povo de Israel. Eles tinham seus enfeites, que eles usavam nas festas, aquilo era uma distinção. Deus está, tira isso aí. Mas é interessante porque lá em Joel capítulo 2 é que realmente a gente entende como é que se tiram os atavios, porque Joel capítulo 2 verso 13, falando sobre arrependimento, é claro que nós estamos falando de arrependimento, né? Tira a festa, se prostra e se arrependa, porque você está errado, está errada. Joel capítulo 2, 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Arrependimento verdadeiro, arrependimento e fé, conversão é arrependimento e fé. Joel está dizendo: não, Deus não quer o seu choro, Deus não quer suas lamúrias, Deus quer mudança, Deus quer um arrependimento em que você, no coração, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Ele quer o coração. O povo de Israel tinha uma coisa de quando eles estavam vivendo alguma calamidade, rasgar as roupas para que as pessoas vissem: olha, eu estou arrebentado com isso. E Deus está dizendo: não, isso aí por fora qualquer um faz. Arrepende de coração, rasga o coração. E nós já estudamos aqui nas quintas-feiras aí, conversão é formada de arrependimento e fé. Arrependimento sozinho leva à morte. Olha só, Judas, um sujeito tremendamente arrependido, mas sem fé.
tremendamente arrependido do que ele tinha feito, mas procurou o quê? A morte. Saulo de Tarso, assassino de cristãos, quando no seu encontro com Deus foi confrontado, e Deus disse: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Você não dá conta, Saulo. Quem você acha que você está chamando para a briga? Quem você acha? Você acha que você nunca ia encontrar comigo? Pois eu sou Jesus a quem tu persegues. Você é meu inimigo. Você não é inimigo deles, não. Você é meu inimigo, e eu estou aqui. E o que é que você vai fazer? E Saulo cai por terra e ele diz: quem és tu, Senhor? Ele cai arrependido. Ele nunca na vida conseguiu entender o amor de Deus, e ele passou a servir o Senhor, e ele dizia: eu sei, irmãos, que eu sou apóstolo, mas eu também sei que eu não mereço. Eu sou um apóstolo nascido fora do tempo. Eu vi Jesus, como pode isso? Eu sou o pior dos pecadores. Arrependimento, coração rasgado, mudança. Talvez você não saiba o que é intimidade com o Senhor. Por isso você não deseja intimidade com o Senhor. Você não sabe o que é ser casado com Ele. Mas eu posso ver aqui no texto ainda que nós temos diante de nós, eu posso ver e posso mostrar para você. Vamos lá comigo ver um pouco como é a vida dos que gozam da intimidade do Senhor. Verso 7 em diante até o 11. É como que se abrisse aqui assim uma janela, no meio de toda essa bagunça, no meio de toda essa confusão, tudo que o povo fez, todo mundo. Mas, verso 7 diz: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar na tenda. Uma vez dentro, Moisés, da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor com Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Como é uma vida de intimidade com Deus? Moisés costumava, olha o texto aí, não é uma vez, não foi um dia. Moisés costumava, era a prática dele, era sempre. Todo mundo sabia, Moisés tinha esse costume. Ele costumava tomar a tenda e armá-la para si fora do arraial, longe de todo mundo. Ele saía, ele buscava o Senhor, saía fora do arraial. E as pessoas viam de longe, via que estava acontecendo alguma coisa, viam que a coluna descia, irmãos. Olha, o povo via a nuvem o tempo todo. Aquilo já era um milagre. Eles estavam no deserto. Como é que sempre tem uma nuvem em cima desse povo no deserto? Só Deus. Eles viam a nuvem, mas eles viam que de uma forma especial a nuvem descia onde Moisés estava invocando o nome do Senhor. Eles viam a distância, eles eram tocados por isso. Eles louvavam, eles diziam glória a Deus. Olha, Deus se manifestando na vida do nosso líder Moisés. Mas a nuvem descia sobre ele. Moisés se derramava na presença do Senhor sem rodeios, face a face. Moisés falava abertamente com Deus, sem medo.
Ele derramava todas as suas angústias, ele derramava todas as suas lamúrias, ele também falava da sua fé, ele confessava a Deus, ele glorificava o Senhor, ele pedia que o Senhor falasse com ele. Ali Moisés tinha um relacionamento, não apenas de servo. Veja que Moisés é tratado aqui como servo do Senhor, servo de Deus, no Pentateuco, mas ele já estava vivendo, e ele nunca deixou de ser servo, e todos devemos ser servos do Senhor, mas ele já estava vivendo o que João 15:15 revela para nós: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele já estava vivendo essa dimensão da intimidade com o Senhor. Mas o povo não sabe o que é intimidade com o Senhor. O povo só interessa pelas coisas do Senhor. E os que só se interessam pelas coisas ficam na periferia, ficam em volta, até vêm de longe, de vez em quando tem até um arrepio, tem até uma emoção, olha a bênção, mas não sabem o que é chegar diante do Senhor e se derramar, e ter a sua alma lavada na presença do Senhor, e saber que mesmo que todos se levantem contra nós, há um Deus que não desiste da nossa vida, um Deus que passa conosco pelo vale da sombra da morte. Veja o que é ser um líder no meio de um povo idólatra como o povo de Israel, o que é ser alguém que está buscando o Senhor, enquanto parece que ninguém mais quer. Tudo que o povo quer é: cadê a água? Cadê? Moisés. Mas também tem uma esperança aí, não tem? Olha o Josué. Josué está interessado naquilo que está acontecendo. Josué não saía de lá. Josué não saía de pé da tenda. Josué queria alguma coisa. Oh, irmãos, como é difícil. Porque enquanto tem um Josué, tem 250 interessados no cargo. Conhece a história, né? Nós também, toda a congregação é do Senhor, e nós também somos do Senhor. Tem muita gente querendo o cargo de Moisés, porque o cargo de Moisés também é coisa. O cargo de pastor é coisa, o cargo de líder de PG é coisa, o cargo disso, daquilo é coisa, coisas que dão status. Se é por causa disso, Deus tenha misericórdia da sua vida. Mas Moisés gozava da intimidade do Senhor, e Josué tinha grande interesse pela pessoa de Deus. E você sabe qual foi o resultado na vida de Josué, e você sabe qual foi o resultado na vida de Datã, Abirão, de todos os rebeldes ao longo da história do deserto. Chegamos então mais perto. Quer entrar mais? Vamos entrar mais ainda, mais fundo ainda na conversa. Agora a gente vai escutar a conversa. Vamos chegar lá na beiradinha da tenda e vamos escutar a conversa que está acontecendo dentro da tenda. O assunto lá no lugar da intimidade, versos 12 a 16. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha a conversa na intimidade do Senhor, intercessão pela presença de Deus com o povo. Tem gente que não entende a intimidade do Senhor, acha que a intimidade do Senhor é para si,
E olha como que isso fica claro, até Deus falando aqui, porque Deus está dizendo assim para Moisés: eu vou com você, Moisés. Não estou indo com o povo não, eu vou com você. Moisés falou: Senhor, obrigado que o Senhor vai comigo. Eu lembro que o Senhor falou que eu achei graça diante dos teus olhos, mas Senhor, esse povo é teu. Só eu não, Senhor. Todo o povo precisa conhecer a intimidade do Senhor. Tem gente que é crente para ser igual aquele publicano, igual aquele fariseu. Ah, Deus, obrigado que eu não sou igual aquele lá, ó. Tem gente que não intercede, tem gente que só fala mal do povo de Deus, tem gente que não pede que a sua igreja seja santa, não pede pelos seus irmãos, não pede pelos membros do seu pequeno grupo, não ora por ninguém, bate no peito, gosta de parecer um grande líder, falar de Deus, contar vantagem das bênçãos, das coisas de Deus na sua vida, mas não vai lá na sua intimidade, quando ninguém te vê, e clama pelos seus irmãos, que muitas vezes dá raiva, vontade de bater. Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não se prostram diante do Senhor? Por que vocês não amam a Deus? O Deus que tem amado vocês, que tem salvado vocês, o Deus que se manifestou na vida de vocês. Como que vocês podem ficar apegados às coisas e trair o Senhor continuamente, não se importar com Ele, com aquilo que Ele ama, com aquilo que Ele quer? Mas quando a gente chega na presença de Deus é para dizer: Senhor, tem misericórdia deles, nunca, Senhor, levante a tua mão contra eles, ó Deus, aplaca a tua ira, Senhor, estende a tua mão, perdoa. É a presença do Senhor que de verdade faz com que o povo seja o povo de Deus. Esse é o ponto da oração de Moisés. A presença do Senhor, Deus, é que vai fazer esse povo mostrar quem o Senhor é. É a presença do Senhor que vai fazer desse povo de verdade o povo de Deus. Então nós precisamos aprender isso, irmão, aprender isso agora. A presença de Deus na igreja é que faz com que ela seja realmente igreja. Então eu vou estender que a presença de Deus na sua vida, não as coisas de Deus, a presença de Deus na sua vida é que faz com que você seja igreja. A presença de Deus na sua vida, a presença e a intimidade com o Senhor, é que faz com que a igreja seja igreja. Não há igreja, não há casamento sem intimidade e fidelidade ao Senhor. Sem amor pelo Senhor, é só um golpe do baú. Então, de volta aqui à intercessão, você percebeu, né? Deus diz: eu vou com você, singular. Moisés insiste: vem conosco, plural. Líderes, esse aqui é o nosso exemplo. Esse é o nosso exemplo. Agora, quer ver um exemplo maior? Olha com o que liga essa oração de Moisés. A intercessão de Moisés faz lembrar aquela de Jesus em João 17. João 17, a partir do verso 20, Jesus está orando assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um como tu és, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Presta atenção nisso. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, vamos aqui, não dá para explicar tudo do texto, mas vamos pegar essa parte aqui. Eu lhes tenho transmitido a minha glória. Como é que é isso? Como é que Jesus transmitiu a sua glória
aos seus discípulos. Você está lembrado que o primeiro texto que nós lemos foi Moisés resplandecendo a glória, né? Descendo do monte, lembra? Agora, nessa oração que nós temos aqui de Moisés, no verso 17 ao 23, está com a sua Bíblia aberta em Êxodo 33 ainda? Olha o que Moisés pede para Deus. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver face a face, porque o homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Veja o pedido de Moisés: mostra-me a tua glória. Olha, nós estamos dentro da conversa, lá dentro da tenda. Ele já intercedeu pelo povo. Deus falou: tá bom, Moisés, eu vou atender sua oração. Aí Deus fala assim: Senhor, tem mais, não tem? Mostra-me a tua glória. Eu quero mais da glória do Senhor. Sabe o que Deus fala? Sim, eu mostro, Moisés, mas dentro da sua limitação, dentro de alguns limites. Tem limite aí que não dá. Eu mostro. Agora o capítulo 34 mostra como se Deus se manifesta. E aí, como se diz, entendedores entenderão. Eu sei que só o Espírito de Deus pode revelar isso para você, irmão, com clareza. Mas eu vou tentar aqui ser um instrumento de Deus, que o Senhor te faça compreender como é que Deus se manifesta, como é que Deus manifesta e quer manifestar a glória dele na sua vida. Versos 1 a 9, vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés, veja que está tudo na sequência. Ele falou: eu quero ver sua glória, tá bom, eu vou mostrar a sua glória, vai ser assim, você vai estar lá no monte, depois a hora que eu for passar com a minha bondade, você vai estar na penha, vou te pôr na fenda, eu vou passar toda a minha bondade, depois você vai me ver pelas costas, e vamos lá. Aí o 34, então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra. Olha, a preparação, hein? Vamos preparar? Chegou a hora de ver a glória. Prepara 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Tudo tem a ver com a manifestação da glória, irmão. Deus fala assim: ó, vamos lá para a manifestação da glória? Lavra as pedras que eu vou escrever nelas. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. O que Moisés fez? Obedeceu. Lavrou Moisés as 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-as pela manhã, de madrugada subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Verso 5, tendo o Senhor descido na nuvem, olha, aí lá vem Deus, hein? Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, e proclamou o nome do Senhor, e passando o Senhor por diante dele, clamou. Deus clamou, irmão: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos pais até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou, e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, toma-nos por tua herança. Irmãos, como é que Deus manifesta a sua glória
ele proclama o seu nome. Ele disse lá, né, no verso 9, é isso mesmo, verso 9, não, perdão, ele proclama a sua glória. Ele tinha dito antes, você não pode me ver face a face, verso 20 do capítulo 33, mas ele diz, pega as tábuas, leva, eu vou escrever, lá eu vou me manifestar a você, vou proclamar. Aí verso 5, olha, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto deles e proclamou o nome do Senhor. Mas como é que ele proclamou o nome? Qual é o nome do Senhor? É Yahvé? É Emanuel? É Eu Sou? Veja que ele proclamou o nome do Senhor, e ele proclamou como? Olha, e passando o Senhor diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Foi o que Moisés captou da imagem de Deus, a sua intensa presença manifestada ali em bondade, que ele falou, vou passar toda a minha bondade. Deus revelou, irmão, e revela a sua imagem na proclamação do seu nome. O seu nome, Yahvé, nenhum desses nomes é suficiente para declarar tudo a respeito de Deus. Só a palavra completa revela quem Deus é. O verbo, irmãos, que se fez carne, Jesus, não tem encontro com Deus sem um sério encontro com a palavra. Deus disse, tá bom, Moisés, eu vou te mostrar a minha glória, e você não vai ver tudo porque ninguém aguenta, mas você vai ver, depois que eu passar, você vai me ver pelas costas, e eu vou manifestar minha glória a você. Como é que Deus manifesta? Com a palavra. Ele manifesta a palavra, ele declara quem ele é. Moisés ouve, essa glória de Deus se manifesta ali. Então, irmãos, não tem encontro com Deus sem um sério encontro com a palavra. O que as pessoas confundem, que elas não entendem, é que é esse encontro com a palavra que é Jesus Cristo, é esse encontro com a revelação de quem Deus é, que produz o que vem depois. Não existe, olha o que vem depois. Depois aqui, versos 8 e 9, você tem intercessão e adoração. Moisés intercede pelo povo, Moisés pede perdão, se quebranta na presença de Deus e clama pelo povo e adora o Senhor. Está aqui, ó, versos 8 e 9, ele curvou, ele adorou. Tem gente que acha que a manifestação de Deus é curvar, adorar, gritar, pular, chamar. Mas se não há uma revelação da palavra, se não há transformação de vida, se não há verdadeira conversão, você grita até você se emocionar, você até acha que teve uma experiência com Deus e teve simplesmente uma experiência emocional. É possível ter uma experiência emocional num ambiente de Deus, com o nome de Deus sendo falado ali, coisas a respeito de Deus sendo faladas, mas você está enganando você mesmo. A revelação de Deus, de verdade, ela só acontece quando existe aliança, quando existe conversão, e é depois desse quebrantar, dessa revelação de quem Deus é, e Deus se revela em toda a Escritura. É com essa, diante dessa grande revelação de Deus, que nós temos da glória de Deus. A glória, irmãos, é a manifestação do caráter de Deus. A glória é a manifestação de Deus. Vamos voltar na conversa no que Jesus falou sobre ter transmitido a glória aos discípulos. Como é que Jesus, ele disse, eu tenho transmitido a glória a eles. Você lembra? Jesus falou, eu tenho. Ele não disse, eu transmitirei a glória. Ele falou, eu tenho, ou seja, ato contínuo.
eu tenho transmitido e transmitido e transmitido e transmitido a glória que é a manifestação, a imagem de Deus a eles. Como é que os discípulos estão se transformando de novo em pessoas que manifestam a glória de Deus, irmãos? Pela palavra de Deus, que agora não é apenas uma palavra que eles conhecem, que eles ouviram, mas uma palavra que está tendo efeito no seu coração. Se você caminha, eu não vou me aprofundar aqui, porque já foi pregado sobre essas festas aqui. Você vê que no capítulo 34, segue-se aqui, o que? Do verso 10 ao 17, Deus fala sobre fidelidade à aliança. Do verso 18 ao 28, ele fala sobre exigência de santidade, de fidelidade, de consagração, de dedicação. Verso 29 e 30, ele fala sobre a consequência da presença de Deus, que é o que nós lemos no começo, um rosto resplandecente. Então, você mostra a glória de Deus quando você tem um encontro com a palavra de Deus, um encontro transformador. Você tem um encontro transformador com Deus e você o ama. Isso só acontece com aquele que tem intimidade com Deus. A intimidade com Deus não é a intimidade do monte. Pode acontecer em qualquer lugar, mas não é o lugar. Não tem jeito de fabricar essa presença de Deus. Essa intimidade com Deus é aquela da simplicidade, de verdade entregar a vida a Jesus, de amar a Jesus, de desejar fazer a vontade de Deus e de ter um encontro contínuo com a palavra do Senhor, porque é assim que Jesus foi transformando a vida dos seus discípulos e transmitindo a glória a eles. Eu tenho transmitido a eles a tua glória. E o que Jesus fazia? Ensinava, 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 ensinava. Os momentos de grande revelação, o monte lá da transfiguração, Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui. Não, filho, não é disso que a igreja vive. A igreja não vive da transfiguração. A igreja tem que descer lá para o pé do monte, onde tem um menino endemoniado, um pai desesperado e discípulos sem fé. É lá que a igreja tem que trabalhar. E aí, aqueles que gozam de maior intimidade vão até a igreja com menos intimidade para transmitir a esperança de uma manifestação da glória de Deus na sua vida também. Você pode ser cheio da presença de Deus, você pode ser usado. E aí nós partimos para a conclusão. O que a gente precisa entender de tudo isso hoje? Irmãos, sim, Gênesis e Êxodo revelam 2 realidades naturalmente, presta atenção no naturalmente irreconciliáveis. Nós não podemos viver com Deus, mas nós também não podemos viver sem Deus. 2 realidades que nós não temos nada que fazer com elas. O que vive sem Deus, vive a miséria. Viver com Deus, como isso é possível? Nós não conseguimos resolver isso. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Cristo nos revela uma realidade sobrenaturalmente inexplicável. Eu falei que Gênesis, Êxodo e a Bíblia toda nos revelam 2 realidades naturalmente irreconciliáveis. Naturalmente, a nossa velha natureza só vai nos levar para mais longe de Deus, mesmo que nós tenhamos grande necessidade de Deus e que até fiquemos aí buscando a Deus, mas sem conseguir encontrá-lo. Agora, Cristo, ele revela uma realidade sobrenaturalmente inexplicável. Qual é? É que em Cristo, no poder do Espírito, nós podemos viver com Deus. Olha que maravilha! Em Cristo, no poder do Espírito, nós podemos viver com Deus. Se você quer entender o que é em Cristo, volta lá nas nossas pregações todas de Efésios, para você entender o que é viver em Cristo. Agora, uma vez em Cristo, no poder do Espírito, nós podemos viver com Deus. Deus conhece a fidelidade e a infidelidade do seu coração. De fato, Ele tem amado você, Ele tem nos amado. Mas o que nós estamos fazendo com esse amor? Existe uma forma de blindar o nosso coração da idolatria, que é o adultério, que é a traição a Deus. E o Senhor já tomou as providências. Deixa eu mostrar para você como nós estamos em muito maior vantagem do que aquele povo. Jeremias 31, 33 diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Aliança, lembra? O contrato de casamento.
Lembra que lá no Êxodo 20, os votos estão lá, aquilo lá é o contrato de casamento? Aliança, quando Deus fala de aliança é isso. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, não nas pedras, vou escrever na mente deles. Também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Eu vou andar com eles, eles vão andar comigo. Nós vamos gozar da intimidade, porque eu perdoo pecados, eu salvo, eu faço isso. Veja que isso é iniciativa de Deus, obra de Deus. Onde é o lugar da adoração? Antes de tudo, o lugar de culto é na alma. Não exclusivamente. Nós podemos nos encontrar e devemos, e somos até exortados a nos encontrar. Mas o lugar de culto é na alma. Então veja o que diz lá João 4,22. Vós adorais o que não conheceis. Jesus disse para a mulher que perguntou onde é o lugar de adorar. E ele diz, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa, ou seja, é importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus estava dizendo, já chegou a hora. Veja que com a vinda de Jesus, já chegou a hora. Era para adorar lá mesmo, vocês estão errados. Era para adorar lá em Jerusalém, mas já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora, se já chegou a hora no tempo de Jesus, para nós já passou da hora, irmãos. Passou da hora de nós buscarmos intensamente a Deus em espírito, em verdade, com amor. 2 Coríntios 3,7 ainda fala uma coisa tremenda. Você ficou admirado com Moisés? Queria ser como Moisés, descendo do monte com o rosto afogueado, com o rosto resplandecente? Pois eu te falo de que a nossa bênção é muito maior. 2 Coríntios 3,7 diz, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, olha do que o apóstolo Paulo está chamando o ministério de Moisés, ministério da morte, porque era trazer a lei que o povo não dava conta de cumprir, mostrar o pecado na cara do pecador e falar, isso aqui é você. Mas mesmo naquele ministério da morte, por causa da graça, da operação de Deus, já tinha coisas tremendas, né? Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, porque eles viam a glória de Deus em Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, porque aquela glória, irmãos, ia diminuindo com o passar do tempo. Como não será maior a glória, de maior glória, o ministério do Espírito? Eu falei, irmãos, aquilo lá, irmãos, era sombra, aquilo lá é coisa pouca, aquilo lá é isso aqui, ó. A glória a ser manifestada hoje não é brilhar o rosto, a glória a ser manifestada hoje é o caráter de Deus implantado em nós, dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa maneira de viver. Irmão, você quer ter uma experiência com Deus lá no monte? Você quer ter uma experiência com Deus lá no seu quarto? Faz bem. Mas se essa experiência não se torna a experiência de um relacionamento transformado com a sua esposa, com o seu marido, você deve estar enganando você mesmo, está tendo experiências emocionais. Se você tem uma experiência com Deus na oração e você não tem amor para com o próximo, você está tendo uma experiência emocional. Em qualquer religião aí tem experiência emocional, viu? Qualquer uma. Inclusive, tem a experiência com demônios, tem. Experiência espiritual. Ah, não, essa é espiritual. Espiritual mesmo. Agora, que espírito é esse que te leva ao céu e faz você virar o capeta dentro da sua casa, lá no seu trabalho? Espírito de Deus? Espírito maligno, de engano, enganando você até que você está cheio do Espírito Santo, e não está. O Espírito de Deus vai te conduzir à palavra, Ele vos guiará a toda a verdade, é o que Jesus disse. O Espírito de Deus vai te guiar à palavra, a palavra de Deus vai transformar você, e o Espírito de Deus vai dar a você poder para viver aquilo que o Senhor revelou para você na palavra. Então o poder que você não tinha, agora você tem. Isso aconteceu
em Pentecoste, porque o Senhor disse: aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E estavam naquele dia reunidos no mesmo lugar, quando veio do céu um som veemente, impetuoso, um vento, um som, com um som, e encheu toda aquela casa onde eles estavam reunidos, e viu-se sobre eles distribuídas línguas como que de fogo, passaram a falar em novas línguas. E tem gente que fala que é isso. Irmãos, se você falar em novas línguas, mas não mudar, não controlar a língua pelo poder do Espírito Santo, para parar de falar mal dos outros, para poder parar de pecar, de mentir, essa língua aí não está te ajudando em nada não. Nós precisamos almejar ser como Cristo e não falar a língua dos anjos, simplesmente: eu quero esse dom. Você quer esse dom para quê? Você não ama Cristo? Se você amar o Senhor, se você desejar o Senhor, se você buscar a palavra de Deus, aquilo que é de Deus vai se manifestar na sua vida. Porque a obra de Deus, irmãos, tem esperança. O Espírito Santo não é algo distante a ser buscado. O Espírito Santo não está lá assim, na minha contagem aqui, 3.759 horas de clamor antes de eu manifestar uma gotinha da minha presença. Tem gente que acha que o Espírito Santo é assim. Não, eu tenho que buscar, vou fazer uma campanha de 159 dias e meio, porque eu sei que é depois do meio que Deus vai manifestar. Irmãos, nós temos que consagrar 24 horas por dia da nossa vida, porque a Bíblia fala é orar e sem cessar, é todo o tempo na presença de Deus. E esses dias especiais também são maravilhosos, viu? Pode fazer voto com o Senhor, não faça voto de tolo para você não cumprir, mas é maravilhoso você falar assim: eu vou abrir mão disso aqui para eu buscar mais o Senhor, eu vou dar esse tempo, eu vou fazer esse jejum, tudo é bíblico. Agora, não acho que se fizer as coisas que vai dar certo. O Espírito Santo pega no tranco, se você empurrar bem ele, não é igual que é carro velho, né? Vai empurrando, uma hora o Espírito Santo pegou. Não, você ama o Senhor Jesus, você deseja a pessoa do Senhor Jesus, as coisas você até perde por causa de Jesus. Quem ama está disposto a perder, não a ganhar. Quem ama está disposto a perder. Jesus disse, e eu termino assim: quem não tomar sua cruz, não vier após mim, não é digno de mim. Aliás, ainda digo mais: no dia, depois daquele momento, do dia do Pentecostes, depois daquele evento, o povo de Israel perguntou: o que faremos, irmãos? E a palavra foi: arrependei-vos, porque para vós outros é a promessa. Vamos orar? Fica de pé aí onde você está, fecha os seus olhos e pensa nesse Deus que tem amado você a ponto de chamar você para o casamento. Disse: eu quero que você seja meu, que você seja minha, eu serei seu. Nós vamos viver um relacionamento de intimidade, nós vamos viver um relacionamento de profundidade, de verdade. Você vai buscar pelas minhas coisas, eu vou buscar pelas suas. Você vai buscar pelos meus desejos, eu vou buscar pelos seus desejos. Você vai buscar me satisfazer, eu vou buscar te satisfazer também. Pode ter certeza que naquilo que você falhar, ainda haverá misericórdia da minha parte. E quanto a mim, nunca, jamais te desampararei, nunca vou falhar com você. Vamos buscar o Senhor, irmãos, vamos clamar ao Senhor por esse encontro com a palavra, que naturalmente nos leva para a adoração e para a intercessão. Se esse encontro com a palavra não leva para a adoração e intercessão, também tem um problema e precisa ser resolvido. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós que sabemos que a dimensão que nós vivemos da manifestação do Senhor hoje é maior do que nos tempos de Moisés, uma vez que o Espírito nos foi dado, ó Deus, e o Espírito do Senhor habita o coração de todo aquele que crê. Eu clamo nessa manhã, Deus, em nome de Jesus Cristo, por uma igreja santa, uma igreja que abra mão do mundo, que abra mão dos ídolos, que abra mão dos amantes, que abra mão do pecado, que deseje o Senhor, que busque o Senhor, que se regozije na tua presença, que seja testemunha viva de Cristo, que seja testemunha viva da tua palavra, que tenha, Senhor Deus, a intimidade do Senhor, que goze, Senhor Deus, desse espaço no qual possa falar com o Senhor face a face, possa falar tudo que está no coração e possa ouvir também as palavras do Senhor, possa, Senhor Deus, se regozijar sempre no Senhor, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de calamidade, mesmo nos dias em que tudo parece contra, ó Deus, mas o Senhor é o Redentor que por fim se levantará, o Senhor é aquele que nunca, jamais
nos desamparará. Ó Deus, e nós queremos a Tua presença, não apenas para termos dias ou noites ou vigílias ou ocasiões especiais nas quais nós teremos um contato maravilhoso com a Tua glória, mas nós queremos, Senhor Deus, a Tua glória manifestada dia a dia, momento a momento. Ó Deus, nos tempos em que o nosso próprio coração estiver amargurado e definhando, que o Espírito do Senhor, como por milagre, inexplicavelmente, sem que ninguém entenda, o Espírito do Senhor frutifique alegria no nosso coração. Ó Deus, nos dias em que nos faltar amor, o Espírito do Senhor frutifique amor, frutifique paciência, frutifique paz, frutifique tudo aquilo que é maravilhoso, Senhor, e que é melhor do que as coisas. Senhor, perdoa se nós fomos interesseiros na nossa relação com o Senhor, se nós nos entregamos ao Senhor por medo do inferno, se nós nos entregamos ao Senhor por medo de Satanás, se nós nos entregamos ao Senhor com desejo de obter coisas. Senhor Deus, nós sabemos que a Tua graça é melhor do que a vida. Ó Senhor, é por isso que nós queremos nesse momento renovar a nossa aliança com o Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados. Deus, que quando nós tivermos de novo a oportunidade de participar da ceia do Senhor, Deus, isso seja muito mais significativo para nós do que tem sido até agora. Estende a Tua mão, Senhor, estende a Tua mão sobre o Teu povo e abençoa, perdoa, transforma e faz de nós uma igreja maravilhosa, excelente, uma igreja, Senhor Deus, segundo o Teu coração. Obrigado porque o Senhor tem nos amado, porque o Senhor nunca desistiu de nós, porque o Senhor cumpriu os Teus propósitos em Israel e cumpriu os Teus propósitos, está cumprindo os Teus propósitos na igreja. Ó Deus, por isso nós temos esperança. Ó Deus, nós queremos estar no lugar onde o Senhor está. Dá-nos essa graça, abençoa-nos, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém, amém. Deus abençoe você. Antes de desligar, hoje à noite não temos culto, porque estamos de portas fechadas, estamos com esse propósito. Enquanto nós estivermos de portas fechadas, nós vamos manter à noite o nosso encontro familiar. Então toda tarde de domingo é publicado lá no aplicativo da igreja um roteiro para você orar junto com a sua família. Esteja conosco, ore conosco e vamos aí interceder até que o Senhor nos dê vitória. E também, irmãos, na quinta-feira, não perca, pequeno grupo, segue em frente. Deus abençoe você, uma boa semana, em nome de Jesus.